Olá, pessoal, estamos aqui para mais um AntaresCast, é o podcast da Antares. Esse projeto foi idealizado ainda lá atrás, no isolamento social, durante o início da pandemia, na verdade em agosto de 2020, e a gente executou ele, começou a dar vida a ele agora no aniversário de 33 anos da Antares. Ele tem um objetivo de compartilhar conhecimento na área de atuação da gente, com diálogo nas mais diversas áreas que falam com a propaganda e com o marketing, sobretudo com o marketing digital. E eu tenho hoje convidado a gente para participar comigo, recebendo o nosso convidado especialista, a minha sócia, minha querida sócia, o olhar e o prisma feminino de Andréa Santiago, que vai estar aqui. Andréa, é uma alegria estar aqui com você nessa gravação aqui do nosso podcast. Oi, Guerreiro, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre um tema tão interessante e tão necessário, né, que é LGPD. Exato. Então, a Andréa já revelou um bocado de coisinha aí, entregou um bocado de coisa, mas é isso mesmo, esse papo descontraído não tem essa formalidade, não. Hoje a gente está aqui com um cara que eu tive a alegria de conhecer o ano passado, a gente fez um evento juntos, aqui da Antares, logo depois do advento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser o tema desse podcast. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor 17 de fevereiro de 2020, está na pauta das empresas, a gente vai falar um bocado sobre isso aqui, a gente pretende que esse conteúdo seja um conteúdo de alcance, então a gente vai falar aqui muito para iniciantes, foi uma proposta do professor Cláudio Lucena, para os mais íntimos, Cláudio Quilha, né? Ele é de Campina Grande. Com toda essa competência, não podia ser de outra cidade, né? Porque a gente sabe da competência. Eu tenho um time aqui, Cláudio, de conterrâneos seus, que é o pessoal da minha primeira linha. Né? Eu brinco agora, costumo dizer que se o cara disser que é de Campinas ou disser que é de Minas Gerais, o cara já ganha 5 pontos da frente, já parte na frente, por causa de Marcelo. Né? Prova de títulos, a gente sai na frente. Né? Mas... falando de títulos, aproveitando a deixa, eu queria passar a palavra para a Andréa para ela fazer a sua apresentação. E a gente brincava hoje de manhã, Cláudio, que quando a gente pegou o seu currículo, a Andréa brincou comigo e disse: vai dar um podcast só para a gente falar o currículo de Cláudio. Andréa, por gentileza, faça a honra daqui. Bom, eu vou ler aqui, porque realmente o currículo de Cláudio é assim, fora de série, realmente um super currículo. Ele diz modestamente que título não vale nada, mas isso daqui realmente merece ser mencionado. Então, Cláudio é LLM, Direito Internacional e Europeu pela Universidade Livre de Bruxelas, professor, ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador da Fundação para a Ciência e Tecnologia no governo português, afiliado ao Research Center for the Future of Law da Universidade Católica Portuguesa, Associated Scholar do projeto CyberBRICS e professor convidado de LLM, Direito, Inovação e Tecnologia, ambos da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e pesquisa e desenvolve trabalho em temas jurídicos relacionados à tecnologia há mais de 20 anos, durante os quais foi consultor e assessor junto a entidades públicas e agências governamentais, instituições policiais e de segurança pública, tribunais de justiça, CNJ e Congresso Nacional, bem como junto ao setor privado, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, o Tribunal Internacional de ECOWAS e o Centro Europeu do Consumidor. Já entendeu. Embora possa custar alguns ouvintes, faltou aí 13 anos. Né? Há 3 gerações. 13 anos também. Vai custar alguns ouvintes, mas já que você falou o currículo inteiro, tinha que... Não podia ter essa falha aí nesse currículo, né, rapaz? Todo mundo já entendeu, porque eu passei para a Andréa falar isso, né? Para não correr risco aí de repente, na minha pronúncia, cometer alguma gafe e virar um mito. Bem, mas vamos lá, esse assunto, que é um assunto tão importante, que está tão na pauta, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem aí para estabelecer uma nova relação entre os controladores de dados e os seus titulares.
A minha primeira pergunta, para a gente começar o bate-papo, é um comentário sobre toda a relevância desse momento, a vigência da LGPD. Né? Eu queria que você fizesse uma introdução nos estabelecendo já um marco para essa conversa, da importância da vigência da LGPD, quem vai estar alcançado por ele, quais os entes públicos e privados que vão estar sobre a sua égide. Muito bom começo. Obrigadíssimo, Júnior, André, mais uma vez obrigado pela presença. Engraçado, né? Umas figuras tão importantes, com tanto impacto, com tanta ascendência sobre o mercado, e eu aqui em Campina Grande ainda não conheci, não tinha interagido com vocês até o ano passado. Fico muito contente de ter entrado aí para o time de parceiros, e vocês assumindo essa divulgação de conhecimento é muito importante, porque vocês, além do ecossistema de marca especificamente, tem os clientes de vocês que são de todas as áreas. E se eles são de todas as áreas, já pegando o gancho da pergunta, Júnior, é essencial que a gente dissemine isso por conteúdos e por canais fáceis para a gente conversar sobre essa alteração que vem, essa mudança, né, que vem aí na frente. Nas aulas mais abertas, eu digo que essa mudança é quem está, digamos assim, sujeito a esse quadro regulatório novo, eu digo que sempre que é da boate à igreja, passando pela padaria, certo? Todos os órgãos públicos, todas as instituições privadas que tratem dados pessoais. Talvez seria mais interessante, Júnior, dizer para quem está ouvindo a quem não se aplica, tá certo? A quem não se aplica isso. Pessoa física que esteja tratando dado pessoal com uma finalidade exclusiva sua, sem finalidade econômica. Alguém que anota o nome de amigo para botar numa agenda, tá certo? Coleta dados pessoais sem finalidade econômica. Essa está fora. Finalidade acadêmica, jornalística e cultural, exclusivamente, se não tiver uma atividade econômica por trás disso. Também está fora, mesmo assim, a pesquisa é fronteiriça, né? A pesquisa científica hoje, nós estamos vivendo aí um momento em que é muito claro para as pessoas, a pesquisa científica esse ano nos salvou. Né? A pesquisa científica esse ano, em um ano, conseguiu um feito que na humanidade não tinha se conseguido até agora, que é uma vacina para uma pandemia, em um ano. Essa pesquisa sempre tem um potencial de aproveitamento econômico. Mas se ela não tiver, for pesquisa acadêmica pura, está fora. Atividades de segurança pública e investigação criminal, essas também estão fora desta lei. A parte de proteção de dados para a finalidade criminal vem numa lei mais na frente, que não ficou pronta ainda no Brasil, mas vem. Então, talvez a exceção seja mais simples de transmitir para quem está escutando. Pessoa física que trata dados sem ser para a finalidade econômica, atividades artísticas, culturais ou científicas puras e atividades de investigação criminal. Fora isso, passou dado por dentro da organização, vamos ter que olhar para os pontos de atenção aí para a LGPD, porque a gente vai precisar algum ajuste institucional, né? Eu costumo brincar e dizer, eu sei que quando eu falo isso deixa até todo mundo um pouco assustado, né? Mas para quem trabalha com a administração de empresa, com a parte de finanças, eu costumo dizer, criar um novo componente de custo fixo, porque você vai ter que ter uma estrutura pequena ou grande, dependendo do seu porte, para você poder dar sustentabilidade a esse novo processo em que você vai ter que adotar dentro da tua organização. E aí, pensando numa pequena empresa, quais seriam os primeiros passos que você sugeriria serem dados para quem está nos ouvindo e sabe que está alcançado pela lei? Olha, Júnior, outra questão oportuna, porque, veja só, nós temos aproximadamente, salvo aí um ou outro erro de alguma instituição, mas nós temos alguma coisa entre 12 e 15 milhões de pequenos empreendimentos no Brasil. É o grosso da nossa atividade econômica, né? Então, entre Sebrae e instituições de classe, elas nos dão mais ou menos isso. Eu tenho esse número de cabeça porque eu também hoje acumulo a função de diretor do Instituto Nacional de Proteção de Dados, que é uma associação dessa área no Brasil, uma entidade que já vai com 2 anos de existência. E para isso, eu hoje estou envolvido via chapéu do INPD em uma pesquisa exatamente para determinar quais são os piores gargalos para a implementação de LGPD em pequenas e médias empresas. Então, a gente está envolvido exatamente nisso daí. Nesses dias em que nós estamos gravando aqui, também está aberta uma consulta pública pela autoridade nacional, o regulador, né? O regulador brasileiro de proteção de dados, que ainda está funcionando naquele meio 2930, certo? Eles estão nomeados, tem uma sala em Brasília, mas não tem sede, não tem um corpo técnico, ainda não tem eles ainda não têm recursos
recursos técnicos, tecnologia, computador, meio de fiscalização, mas estão funcionando. Nesse momento agora, gente, que a gente está conversando, nós temos ainda 20 e poucos dias para apresentar contribuições para a autoridade, para sugerir formas deles tratarem mais especificamente, com o coração mais sensível, a esses 12 a 15 milhões de pequenos empreendimentos no Brasil. Por quê? Porque se a gente for aplicar, ela se aplica de verdade, não é exagero, né? Ela se aplica da boate à igreja passando pela padaria, então é a todo mundo. Se a gente olhar para o seu cliente aqui, Antares, por exemplo, né, como a agência estará né, sujeita, os clientes da Antares, absolutamente todos, aqui vou arriscar sem saber, né, mas é um risco calculado, todos estarão sujeitos. Se a gente for aplicar o rigor da lei do jeito que ela está, sem fazer nenhuma diferenciação em função do porte, da capacidade, né, da estrutura, do organograma, da realidade particular, às vezes até da realidade regional dessas empresas, esse fardo que você mencionou, e ele existe, é um fardo regulatório a mais, ele fica insuportável. Certo? Não é função de norma nenhuma, muito menos uma norma que tem no coração inovação, impedir crescimento, né? nem travar desenvolvimento tecnológico. Então, a autoridade tem esse desafio aí, de ajustar, porque a lei dá muito espaço para a autoridade, o regulador dá muito espaço para ele ajustar alguns casos particulares. Pequenas e médias empresas são a prioridade nesse momento, porque senão quem vai fazer projeto de adequação agora? Os grandes bancos, os grandes empreendimentos de saúde, as multinacionais, as plataformas de tecnologia, no seu segmento aí uma ou duas grandes agências, né? 10 grandes agências de marketing, e nós vamos deixar o ecossistema de proteção de dados pessoais desprotegido, porque nós vamos deixar 15 milhões de empreendimentos sem condição de cumprir. Né? Então, esse é o momento em que a gente está olhando para essas diferenciações. A lei permite que a autoridade faça essas pequenas concessões para simplificar o tratamento e o ajuste de empresas menores, mas isso ainda não está feito. Eles estão coletando, nesse momento, algumas sugestões, né? Quando a gente dá uma olhada comparada, onde o ecossistema já está mais maduro, Europa, né? Os países da Ásia, Estados Unidos, que embora uma organização diferente, mas também tem esse ecossistema desenvolvido, esse olhar diferenciado para pequenas e médias empresas já aconteceu, certo? O passo inicial para as pequenas e médias empresas, assim, sem esse é muito difícil avançar mais. É dar, pela primeira vez, André, uma olhada para dentro e olhar o acervo de dados que passam pela organização. E essa é a primeira vez que a gente faz isso no Brasil por uma obrigação legal. As empresas até poderiam ter feito isso já. Eu acho que, inclusive, alguns já estão fazendo, porque nós estamos vivendo essa economia data-driven, né? É o dado que orienta o negócio agora. Então, um ou outro empreendimento mais perspicaz já percebeu que esse dado é insumo de trabalho de inovação. Então, pode ter olhado para esse dado para isso, para melhorar o negócio. Agora, tem uma segunda necessidade de olhar para esses dados, que é olhar para esse dado com o olhar de quem está sujeito a uma obrigação regulatória. Sem conhecer esses dados, que dado você coleta, que dado você guarda, com quem compartilha, de onde recebe, o vazamento aí do fim do mundo, né, dos 220 milhões, tem muito a dizer, muito a ensinar a gente nesse sentido, de onde vem o dado, para quem vai, com quem eu compartilho, que medidas de segurança minha empresa tem em relação a isso, se eu contrato o compartilhamento dessa base de dados, quais são as minhas condições contratuais, eu fiscalizo o meu contratado, guardo aonde? Meus dados estão físicos ou estão todos digitais? Quem tem acesso? Eu descarto quando? Eu mantenho a vida inteira. Então, essas perguntas sobre os dados que estão na empresa, esse é o passo inicial, é essencial. A gente até teria outros que poderia comentar, mas acho que esse é o fundamental. Porque quando você começa a fazer essas perguntas, vão ficando mais claros os desdobramentos das seguintes. Você faz uma pergunta, por exemplo, quais são as medidas de segurança que eu submeto esses dados aqui, e essa resposta não aparece, aqui nós temos o óbvio, né? Qual é a medida de segurança que eu submeto esse dado? E a resposta é nenhuma, tem alguma coisa errada. A conta não fecha. Perfeito. A gente não pode estar vivendo nesse mundo em que dado é o ativo da importância que ele é e não ter nenhuma medida de segurança. Então, quando a gente faz quando toma esse primeiro passo bem feito, e esse passo a gente chama de formas distintas. Tem gente, a comunidade chama muito data mapping, né? Usa o termo em inglês. Pode usar data mapping, mapeamento de fluxo de dados, inventário. Tudo isso se refere, no final das contas, a isso. Olhar para dentro
e conhecer que dados a gente tem na organização, para, a partir daí, saber como é que a gente se comporta em termos de gerir, né? Um programa de governança é uma sequência desse primeiro passo inicial. E uma coisa também que você falou que eu achei interessante, que é para as pessoas observarem, que as empresas, quando a gente fala de LGPD, pensam logo em dados que estão coletados na internet, dados digitais, mas no caso, se você tem arquivo com informações do seu cliente, por exemplo, você também tem que ter um cuidado com esses dados também, né? Que estão, como você falou, de forma física, né? Física. Perfeito, André. Só pegando o gancho daí, para a gente começar a descer um pouquinho mais para a prática, o que é que muda para mim, o que é que muda para a Andréa, o que é que muda para a nossa empresa, para a instituição, efetivamente a partir desse momento? Ótimo. Sem deixar de responder, André, mas incluindo aí na sequência das respostas, isso é um reflexo, André, da hora que a gente começou a falar em proteção de dados pessoais. Se a gente tivesse começado a falar em proteção... atrasados, né? Sim, se a gente tivesse começado há 40 anos, quando o movimento começou, os dados ainda não estavam digitais, né? Ou pelo menos uma grande parte dos dados não estavam mais digitais. Talvez seria mais fácil para a gente entender que a proteção é de dados, não de dados digitais, tá certo? É evidente que no ano de 2021, principalmente depois do ano passado, que a gente viveu no ano passado, de uma migração, de uma migração bíblica em direção ao ambiente digital, é claro que a gente vai encontrar a grande maioria desses dados em formatos digitais, tá certo? É evidente que vai acontecer, mas não nos livra de tomar cautelas, agora cautelas diferentes em relação a dados físicos. Nós estamos num projeto de adequação em que a grande base de dados é uma base de dados de 200 mil registros em papel. Ali tem dados pessoais, registros em papel. Então, esse risco, Júnior, o que é que muda para mim? Ora, a partir de agora, a gente tem que, por exemplo, saber quem tem acesso. Está guardado? Tem chave? Os riscos que essa informação física corre são riscos diferentes. Os dados de brasileiros que estejam fisicamente armazenados jamais poderiam ter sido objeto do vazamento de 220 milhões de registros que nós ouvimos nas últimas semanas, né? Esse vazamento só foi possível porque aqueles dados eram digitais. Ninguém rouba 220 milhões de folhas de papel. Ninguém copia, ninguém xeroca 220 milhões de folhas de papel, né? Mas aí, e os incidentes são outros. Papel pega fogo, papel queima, papel perde, né? Então, os riscos... Papel, né? Você vai, quando transferir para digitalizar, como é que você vai descartar esses arquivos também, né? Quer digitalizar? Quer, tá bom. O processo existe, vamos fazer com segurança e depois o papel vai para onde? Pode descartar, né? A depender do documento que a gente esteja tratando, a legislação brasileira os arquivistas chamam de tabela de temporalidade, né? Quanto tempo você precisa manter cada documento. Alguma coisa para fazer prova de fundo de garantia, diferente de uma relação trabalhista, diferente de uma relação previdenciária, diferente de uma relação contratual pura. Então, quando você tem dados digitais, a gente tem que mapear que tipo de risco o dado digital corre, e isso é uma coisa... É uma conformação, se a instituição é bancária, é uma conformação diferente, se é uma agência, é uma conformação diferente, se é um plano de saúde. Então, é preciso customizar isso. Dados físicos, acesso, integridade, política de mesa limpa, porque, veja só, a rigor, eu estava procurando aqui no papel, um envelope com um dado que possa ser pessoal, virado para cima na minha mesa de trabalho, a rigor, na definição da LGPD, um incidente de segurança. Né? Se você tem aquele... E isso aqui, vamos combinar que é a prática, foi a prática da nossa vida inteira, porque nós nunca recebemos essa educação para ter esse tipo de cuidado, a não ser que a gente esteja trabalhando numa função sensível. Tenho certeza que algumas pessoas de banco, tenho certeza que algumas pessoas de dados sensíveis hospitalares já recebem essa orientação, mas não é a orientação, Júnior, do grosso do cidadão brasileiro. Esse é um passo 1 que tem que mudar. A gente tem que se convencer que uma realidade nova, que inclui dados pessoais como um ativo jurídico a ser protegido, chegou, e essa realidade nova vai na mesa de cada pessoa que trata dados pessoais no Brasil. Essa é a primeira, não é a única, mas é a primeira mudança e é a mais importante, porque, de novo, internalizando essa bem, as outras passam a ser uma consequência mais ou menos intuitiva. Tá certo? E para esse passo, o que a gente tem visto muito, eu tenho me envolvido, inclusive, muito, fizemos isso algumas vezes em parceria com a Antares no ano passado, nós precisamos de 2 coisas aqui, capacitação e engajamento. Engajamento dos corpos de gestão. São eles que precisam se convencer que a mudança chegou,
porque se você não fizer isso, você não favorece a capacitação, né? Você não busca informar o seu colaborador interno. E aí a capacitação do corpo técnico, especificamente, né, das pessoas que vão trabalhar, e fora isso, disseminação dessa cultura, que é uma coisa que, infelizmente, sabe o que é que funciona muito bem para disseminar essa cultura? Os vazamentos. E os vazamentos, como eles têm sido semanais, né, nós temos grandes vazamentos semanais no Brasil. Ao final do ano passado, nós tivemos Prudential, a seguradora, que foi um vazamento importante, né, vazando dados pessoais de várias pessoas. Nós tivemos um incidente de segurança grave no Superior Tribunal de Justiça, que a base de dados ficou indisponível durante dias, e isso afeta, bem, 1 milhão de processos, 1 milhão e pouco de processos tem tramitando no STJ, né? E esse ano, além, André, desse vazamento, que a comunidade chama de vazamento do fim do mundo, além desse, na semana passada nós tivemos, porque aí ofusca, né? Esse dos 220 milhões foi um vazamento tão grande que termina ofuscando os outros. Mas a Eletrobras também foi vítima de um incidente de cibersegurança. Aí não sei se houve vazamento de dados, mas houve ataque aos sistemas cibernéticos que poderia, em tese, comprometer a operação da usina nuclear. Né? Então, vejam só o grau de risco em que nós estamos falando agora. Dados pessoais, estabilidade, né, dos sistemas críticos do Brasil, e se a gente coloca, Júnior, essa conversa 10 anos para trás, o sujeito vai dizer, não, está escrevendo ficção científica para Hollywood, né? A gente não vai acontecer isso nunca no Brasil. Pronto, aqui estamos. De olho na fraude, porque esses dados, esses 220 milhões, vão nos acompanhar como insumo de fraude nos próximos anos. A gente precisa de muita atenção, né, para isso. O quadro regulatório ideal não está funcionando ainda, senão a gente, por exemplo, sabia a origem desse vazamento. Até agora a gente não sabe. Exato, não se sabe nem quem foi que falhou, né? Se foi intencional ou se foi um acidente. Não sabe, acho que no futuro, assim, nos próximos dias, nós não vamos saber. E, além disso, correndo por fora, essa questão da cibersegurança, que são a infraestrutura de sistemas críticos, que às vezes nem vão nos dados pessoais, mas usam a estrutura digital que a gente construiu, né, e tem potencial de comprometer os dados também. Mas eu acho que engajamento e capacitação é o que muda imediatamente, Júnior. Evidentemente que esse engajamento e capacitação, quando eles funcionam, eles te mostram a necessidade de mudar, aí de fato, colocar a mão na massa, na casa, e mudar alguns processos operacionais. A política de mesa limpa, por exemplo, de não deixar papel virado para cima, é um exemplo muito simples de um processo que precisa acontecer. Dentro de envelope, dentro de gaveta, virado para baixo, exige algum esforço de alguém que esteja mal intencionado em obter um dado pessoal. Deixa ele correr algum risco, deixa ele virar um papel, mexer numa cadeira, mexer numa mesa, né? Ou então colocar esses obstáculos. Uso de ferramentas digitais, cuidados contratuais com quem você está trocando, né, os seus dados pessoais. Então, tem uma série de processos. Documentar esse processo, rever incidentes de segurança, olhar se é o caso de você ter uma equipe de segurança da informação, começar a monitorar os vazamentos que estão acontecendo, que tipo de vulnerabilidade os atacantes estão explorando com mais frequência, porque aquelas portas, se outro é atacado com aquela porta, convenhamos, não é para você atacar, não é para você ser atacado, né, ou fragilizado pelo mesmo problema. Aquele problema é para você fechar. Essa briga de gato e rato que a gente ouve da cibersegurança de algum tempo, ela agora entrou para o chão da fábrica da empresa privada ordinária, pequena, né, pequena e média no Brasil. Eu brinco aqui na agência, tem um problema, que os paranoicos sobrevivem. Eu acho que agora vai ser adotado por todo mundo. Acho que chegou a hora. Como isso vai estar na agenda, na pauta de todas as empresas, na prática, quanto tempo para você se adequar à LGPD? E vou fazer uma pergunta um pouquinho discreta aqui com você, mas só para as pessoas terem uma ideia inicial de investimento, né? E aí eu peço que você foque assim, de uma empresa de pequeno porte para uma empresa de médio porte, quanto tempo e quanto custaria um investimento inicial nesse sentido? Essa pergunta bastante prática, a gente precisa abordar de qualquer forma, Júnior. E veja só, é uma solução. Tem uma particularidade, é uma solução que não existe, né, no mercado brasileiro. Ela não existia antes de setembro, na verdade, setembro do ano passado, porque a data que Júnior mencionou, de 17 de fevereiro, é a data inicialmente prevista para ela entrar em vigor. Essa questão ficou tão... 17 de setembro, só fazendo correção.
Mas fevereiro tinha datas também. O processo foi tão complexo, André, tão complexo, que a gente chegou a ter 7 datas possíveis para a LGPD entrar em vigor no Brasil, então e ela não escolheu nenhuma. E ela não escolheu nenhuma das 7. Ela terminou entrando na data que não estava prevista. Foi tão difícil que a gente chegou a trabalhar lá no Instituto um infográfico para tentar explicar às pessoas quais eram as datas previstas e a possibilidade. Essa solução para adequação em LGPD não existia antes de setembro do ano passado. E, evidentemente, a gente não pode correr nenhuma ilusão, 5 meses depois dessa data, ela ainda não é uma solução única, madura, né, nem absolutamente testada e validada. Eu me arrisco a dizer aqui, Júnior, que talvez algumas grandes empresas brasileiras estejam hoje em um bom grau de maturidade em adequação, tá certo? Muitas iniciando o seu processo, e as que estão iniciando, eu já acho que estão em situação de vantagem, tá certo? E a imensa, a esmagadora maioria que está aqui atrás de materiais como que vocês estão produzindo agora, para primeiro entender, colocar o guiz no gato, né? Para saber onde está ouvindo a zoada, porque tem muita gente entendendo, ouviu já dizer, sabe o que é, muitas vezes sabe que vai precisar de alguma adequação, mas não tem a menor ideia de por onde começar. E aí, nesse caso aqui, informação sobre custo e investimento e prazo de projeto também é muito útil. Eu não estou trabalhando com nenhum projeto completo, né, de menos de 6 meses, Júnior. E por projeto completo, você entende assim, a gente entregar um grau de maturidade a partir do qual a empresa assuma e toque para frente. Que aqui talvez valha esse registro. Isso não é uma coisa que você compra, instala, bota para funcionar e sai da sala, tá certo? E ele fica girando, feito um ar-condicionado. É gameplay, não. Nós estamos falando eu comparo muito, André, sempre com um programa de controle médico de saúde ocupacional. Eu fiz preventivo da advocacia trabalhista durante muitos anos da minha vida, e um PCMSO é muito disso. Você faz um programa, implementa. Com um ano, revisa, recomenda faz novas recomendações, um ano vai revisando de novo. É isso que nós estamos falando aqui, de um programa que periodicamente faça ajustes. Porque, veja só, estamos falando de uma vulnerabilidade de segurança. Aí saiu um ataque novo essa semana. Se você não incorporou esse ataque nos processos que estavam previstos, você não fez nada. Né? Infelizmente, e é doloroso falar isso para um empresariado que já está super pressionado com as coisas que já eram do custo Brasil, se não fosse esse ano, né, desafiador que nós vivemos, mas a verdade é que se a gente quer olhar para frente, para a continuidade do processo de transformação digital, isso é uma coisa que a gente vai precisar incorporar. Em menos de 6 meses, de uma empresa média, né, eu acho que a gente não consegue um grau de maturidade adequado. O que é que está acontecendo? Né? Porque esse grau de maturidade adequado hoje está muito. Esse orçamento hoje, como a solução não existe, né, e ela é uma solução muitas vezes construída artesanalmente, multidisciplinar, porque pelo que a gente já falou aqui, André, talvez seja muito claro para quem está escutando, mas eu vou reforçar especificamente. Um advogado sozinho, só ele, não resolve. Se nós estamos falando em reorganização de processos, em medidas de segurança da informação, é muito claro aqui que a gente precisa de um time interdisciplinar. Quer uma receita para um fracasso a galope num projeto de conformidade? Faça com um profissional com uma disciplina só, com um conhecimento só. Aqui tem que ter gente para ler a lei, adequar a realidade da empresa, fazer as medidas de segurança, gerenciar o risco. Né? Então, quando a gente coloca esse mix de competências, mas a dificuldade de colocar uma lei nova, o projeto completo não fica nunca por um valor assim, muito assim, adequado ao orçamento de um ano difícil, como a gente estava. Então, o que é que se tem feito muito? Tem que ser feito o projeto faseado. Então, hoje, uma solução que tem muito aceitação no mercado é uma solução de diagnóstico e capacitação. Então, o que é que a empresa faz nesse momento? Ela, em vez de contratar o projeto inteiro no orçamento mais pesado para um prazo muito longo, elas estão contratando, acontece muito aqui no Nordeste, estão contratando diagnósticos e capacitação. O que é que se faz nisso? Você prepara seu time interno, faz a conscientização do time interno e dá, André, essa primeira olhada interna para os seus dados. Mapeia que dado tem, para onde é que ele vai, de onde é que ele vem, como é que eu guardo, qual é a medida de segurança. E tira essa foto. Quando você tira essa foto, e isso é uma coisa que esse sim a gente consegue fazer em mais ou menos 40, 45 dias, 2 meses, se você tem essa foto preliminar, aí a própria empresa consegue olhar para o futuro e dizer, olha,
pelo menos agora eu entendi de que é que se trata, tá certo? Eu sei o tamanho do problema, e aí você começa a medir o que é que precisa fazer, porque com os dados do que está, o relatório que você tem naquele momento vai te dizer, olha, as medidas de segurança eu preciso melhorar um pouco. A minha relação contratual ela está redonda, eu preciso incluir cláusulas contratuais com os meus parceiros. Aí você vai dimensionando cada microproblema e vai fracionando isso em termos de tempo, recurso, organograma, né, recurso a investir. Então, nesse caso, essas fases a gente consegue fazer em menos tempo, né? 40, 45 dias, 60 dias a gente já tem uma entrega. Se acontecer algum movimento de fiscalização e para setores, para a empresa pública, por exemplo, embora a agência ainda não vá fiscalizar nesse ano, mas o TCU já anunciou que vai, então a fiscalização já começa a chegar a partir do primeiro semestre desse ano ainda. Se chega uma fiscalização e esses passos iniciais estão tomados, a empresa está, ou o órgão público está numa condição confortável, né, de enfrentar essa fiscalização. Projeto inteiro, nós estamos falando de um orçamento que está, hoje, eu acho que difícil, né, para as empresas, mas esses projetos faseados, a depender do porte, eles podem ser feitos aí em 3 meses por algo em torno, vai variando aí bastante o mercado, mas algo em torno de 8 a 10 mil, um projeto muito simples, até 15, 20 mil, empresa de médio porte, se não tiver nenhum complicador muito grave, certo? Porque, às vezes é uma startup que tem uma operação tecnicamente muito dependente de algum dado sensível, e aí isso pode trazer uma dificuldade a mais, ou então, ao contrário, pode ser uma empresa cujo tratamento de dados pessoais seja simplesmente anotar o nome dos clientes e guardar numa base de dados, aí esse grau de simplicidade também, né, vai interferir no custo e no prazo do projeto. André, por favor. Gentileza. Não, só estava concordando com o Cláudio aí. Aproveitando, então, essa deixa da sua fala final, como será essa fiscalização da aplicação e quais as possíveis penalidades, né? Você apontou aí que o TCU já decide que vai dar início a essa fiscalização, já citou um órgão, mas como é que vai ser a fiscalização da aplicação dessa lei? Tem um órgão competente para isso, só deveria ser ele, inclusive a entrada no TCU do jogo nem é muito assim, salutar, não, porque a gente descentraliza. Existe um órgão previsto na lei chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela hoje está ligada à Casa Civil da Presidência da República, mas tem autonomia técnica. Esse, por excelência, é o órgão que devia fiscalizar, que vai fiscalizar. A sigla que a gente usa para isso é ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade, os 5 diretores já foram nomeados, a gente tem assim pronunciamentos muito claros dos diretores, no sentido de que esse primeiro momento, isso é importante para quem está sofrendo, por exemplo, o que eu chamo de terrorismo de LGPD, que o sujeito só ouve a notícia da LGPD como se a única solução possível, se tiver um friso fora do lugar, ele vai pagar 50 milhões de reais de multa, né? E isso é um terrorismo horroroso que não serve à área, não serve para a transformação positiva que a área pode trazer, mas tem sido abordado durante muito tempo. O presidente da autoridade já anunciou que a prioridade desse ano não é punição, não é a aplicação de multa. Evidentemente, se há um escândalo de uso inadequado de dados, a autoridade não pode se eximir, mas ele já disse que a prioridade desse ano, e é do planejamento estratégico, é orientação e educação. Construir, André, aquele ecossistema que a gente era para ter construído 40 anos atrás, que ainda não começou. Então, os diretores estão muito conscientes disso, que esse é um ano de construção, educação e orientação. Mas as sanções estão lá, tá certo? Essa multa de 50 milhões de reais, que é a multa máxima que se pode aplicar, é uma multa que ela é tecnicamente possível, ela está na lei, tá certo? Mas não acredito que essa multa seja aplicada nem tão cedo no Brasil. Para que haja uma multa dessa no valor máximo, é preciso uma violação muito grave, talvez reiterada, de alguém com capacidade econômica muito grande que faça um uso super escandaloso dos dados pessoais de brasileiros. Fora, e não é a única penalidade. Nós temos penalidades, por exemplo, que vão de advertência, a penalidade de advertência, e nem é uma penalidade inútil. Porque, veja só, imaginemos hoje o mercado de competição que a gente tem, em que está todo mundo olhando para o meio digital. Se uma empresa que migrou para esse meio digital tem contra ela uma notícia de que ela viola dados pessoais dos clientes, os concorrentes fazem disso uma festa, né? Então, essa pena de censura, mesmo que ela não tenha dinheiro envolvido, ela é uma pena que a gente acha que vai ter
uma boa utilidade. Essa advertência é uma possibilidade de pena, suspender a atividade de tratamento, bloquear os dados a que a empresa tem acesso. Eu acho que essas penalidades, Júnior, a rigor, elas podem ser mais graves, né, do que a própria multa. Hoje, por exemplo, se a gente pega uma grande plataforma, o LinkedIn, o Twitter, o Instagram, e aplica 50 e pergunta, vocês querem aqui 50 milhões de multa ou querem ficar sem tratar os dados por 5 dias? 50 milhões. Né? Então, assim, a propósito, só interrompendo aí, a gente está chegando perto do encerramento, e eu queria passar também a palavra para você, aproveitando esse seu comentário aí, esse é um assunto que claramente entrou na pauta, como eu falei no início, entendo eu, e na agenda de todas as empresas, provavelmente a gente vai trazê-lo aqui num podcast mais adiante para a gente tratar, mas eu queria fazer um comentário. Sempre me pareceu, e eu comentei isso quando a gente se conheceu, de que o que parecia ser uma ameaça, né, vamos dizer assim, é uma grande oportunidade para as empresas que partirem na frente e começarem a se adequar à lei, correto? Quando é que você acredita que esse cenário vai se configurar e que os próprios titulares, ou seja, todos nós, usuários, as pessoas que consomem bens nas mais diversas formas, vão começar a identificar como diferenciar as empresas que estão adequadas à LGPD? Eu acho que para o mercado corporativo, Júnior, a gente já consegue medir isso. As empresas já conseguem medir ganho de produtividade. Perfeito. E vou lhe dar um exemplo da minha atuação aqui, nichada, por enquanto, aqui na região Nordeste, que é onde eu estou atuando em projetos de conformidade. Não há, vejam bem, eu vou dizer isso bem devagarinho para todo mundo que está escutando não ficar nenhuma dúvida. Não há uma empresa ou uma instituição em que a gente tenha entrado para discutir, né, esse quadro regulatório novo, que a empresa ou a instituição não tenha identificado no próprio mapeamento de dados, André, uma outra oportunidade de utilização, outros valores que elas podem extrair de dados que elas nem sabiam que tinham naquela associação. Então, quando o Júnior fala aqui que isso é uma oportunidade, é talvez a maior dos últimos tempos. É a oportunidade de, mesmo sendo obrigado a olhar para os seus dados dessa forma, porque talvez você não olhasse para esses dados dessa forma se não fosse obrigado pela LGPD. Mas já que vai fazer, essa visão privilegiada do ativo que você tem em termos de dados abre as portas para você identificar novas oportunidades de aproveitamento desses dados, novos modelos de negócio, necessidades que os seus clientes têm e lhe diziam e você não sabia. Que eles estavam ali, né? Os dados estavam ali. Você nunca parou para ver o que tinha na mão, nem ia parar. Agora, a obrigação pode fazer com que a gente tenha essa possibilidade, né? E aí não há nenhuma menção à palavra proibido na LGPD. Não tem proibição nenhuma vez. Então, não tem tratamento de dados que seja, a princípio, proibido. O que a gente precisa evitar é tratamento de dados irresponsáveis, cruzando dados sensíveis, expondo a pessoa na intimidade a algumas coisas que eticamente não deviam ser feitas, e já que a gente não tomou a decisão ética, né, a lei vem para fazer essa obrigação, e procedimentos para garantir a segurança desses dados. Fora isso, a LGPD é uma aliada da inovação. E se a gente está olhando, Júnior, para um mundo que se vai mudar para alguma direção, é para ser mais data-driven, nunca menos. Esse mundo não vai ser nunca menos orientado a dados do que ele é hoje. Se vai ter alguma mudança, ele sempre vai ser mais. Nesse mundo que vai crescer nessa direção, preparar a corporação para atender essas novas necessidades é planejar o futuro. Tá certo? É planejar o futuro, é consolidar o processo de transformação digital. Então, eu acho que as vantagens a gente nem precisa inventar, não. As vantagens, elas existem mesmo. O mercado consumidor vai começar a perceber isso. É possível que a gente comece a ver uma própria valorização dos dados pessoais, produtos ou marcas, né, brandings completos que deem um valor diferente à privacidade, já podem começar a se destacar e a levar a responsabilidade de fazer esse tratamento diferenciado, né? Eu acredito que a gente cria aqui uma nova onda de oportunidades. Não é de graça, nem é assim simples de fazer, né? Envolve esforço, envolve trabalho, envolve mudança de cultura, envolve implementação de, não sei se muito de equipamento e software caro, sabe? Mas assim, processos organizacionais, sim. Esse a gente precisa redesenhar muito. E às vezes é mais fácil comprar um equipamento, mesmo que ele seja caro, contratar um software caro, do que redesenhar um processo humano,
dentro de uma corporação, né? Mas esse é o desafio que a gente tem hoje. E nesses tempos de isolamento social, o desafio ainda é maior. Ficou maior ainda. Eu queria começar... Viram como foi rápido, né? Rapidinho, Olha. O tempo se foi e a gente está aqui já começando a chegar para o final. Eu queria passar a palavra para vocês antes de fazer o encerramento, mas antes de passar a palavra, eu queria me corrigir, vamos dizer assim, uma falha que eu cometi no início da fala da gente, além de me apresentar. Eu sou Júnior Guerreiro, eu sou um dos diretores aqui da Antares e estou dividindo hoje o programa com a Andréa. Isso vai acontecer várias vezes, que a minha sócia, esse prisma, esse olhar feminino, que sempre tão enriquecedor para tudo que a gente trata na vida. Mas a falha não foi nem não ter me apresentado, foi não ter feito o registro de que Dr. Daniel Azevedo, da Mousalas e Azevedo, que foi quem me deu de presente essa amizade que a gente acabou criando, embora fisicamente a gente ainda não se viu. Não desvirtualizamos ainda, né? É verdade. Coisas da pandemia. Exatamente, André. Eu ter conhecido esse profissional que dispensa comentários. Eu acho que aquela apresentação de André com a segurança e com a riqueza de informação que ele nos traz para esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser uma das pérolas dessa temporada, porque foi extremamente enriquecedor e prático para as pessoas começarem a desvendar um pouco mais do que é o LGPD. Por favor, Cláudio, faça as palavras finais junto aí com o André e eu volto só para dar o final. Eu queria agradecer de novo, fazer a menção a Daniel, muito importante. Daniel é um dos grandes profissionais de proteção de dados também da Paraíba, está no caminho da pós-graduação dele aí, já com trabalho qualificado por uma banca rigorosa, que eu conheço quem avaliou o trabalho, assim, trabalhando em aspectos exatamente... A gente pretende trazê-lo depois. Isso, aspectos de implementação muito práticos, e foi o responsável por nossa apresentação, e é parceiro também em alguns dos projetos. Um grande abraço, eu sei que ele está escutando. Parabenizar vocês por abraçar desde tão cedo esse formato novo, que também parece que vai ser aí, nos próximos tempos, uma das principais formas de disseminação de conhecimento, né, de informação no Brasil, e vindo aí de vocês, customizando isso para as nossas realidades, que agora tem isso também, né? Falar do mundo, todo mundo quer ouvir, desde que a gente também tenha alguma coisa a falar da nossa aldeia. E a gente tem, aqui a gente está com a mão na massa nos problemas da nossa aldeia, e no espaço que vocês criam, Júnior, eu sempre sou um convidado muito honrado e com muita alegria de estar aqui. Obrigadíssimo, Andréa, e espero que a gente desvirtualize logo, viu? Tomar uma... Chegue a vacina logo para a gente desvirtualizar e continuar a conversa. Obrigadão. Eu queria agradecer de novo, né, Cláudia? A gente já esteve junto também em um outro evento virtual, né, da Antares, que foi um webinar, algum tempo atrás. E eu acho que é de suma importância a gente trazer essa informação para, como vocês falarem, a gente conseguir parar esse pânico, né, que está por aí. Porque eu acho que a gente está vendo um mercado que está uma parte do mercado está em pânico e a outra metade ainda não sabe o que é que está acontecendo, né? No caso, não acha que é com eles, não acha que é uma coisa para grandes empresas ou empresas que só trabalham com dados virtuais. Então, assim, a gente informar que, primeiro, é para todo mundo, e, segundo, que não precisa se desesperar, né? Que existe um prazo, existe uma parcimônia aí com relação a cada perfil de empresa. Ninguém espera que uma empresa de micro e pequeno porte tenha um projeto gigantesco de lei geral, né, de proteção de dados. Então, para cada um tem o seu tamanho de resolução do problema. Então, vamos conversar, vamos esclarecer para que dê certo para todo mundo e que todo mundo perceba, né, que, como a gente já falou, que é uma oportunidade, né, de enriquecer ainda mais o conhecimento que a gente tem sobre os nossos clientes, sobre o nosso público. Perfeito. Eu quero mais uma vez agradecer quem nos escutou e quem acompanhou o nosso programa até agora. Como muito bem disse o professor Cláudio, o legal é que a gente está falando para a nossa aldeia também, com o pessoal, com os expoentes, com os valores dos profissionais que nós temos aqui no nosso ciclo e ao nosso redor. Gente, muito obrigado. A gente espera estar breve aqui de novo, sempre compartilhando conhecimento de qualidade e, paralelo a isso,
contando um pouquinho a história dos 33 anos da Antares. Um abraço grande e até a próxima, pessoal. Sobe o som, Diego!